Nós iniciamos a semana passada aqui na Igreja Batista de Calcaia do Alto uma série sobre as parábolas de Jesus. E hoje nós daremos sequência na segunda mensagem desta série falando sobre a parábola do semeador. E para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, acessar sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Esse é o texto básico que nós utilizaremos nessa noite. Enquanto você encontra aí, nós já falamos isso, mas é importante ressaltar o que é o significado de parábola. O que é uma parábola? De forma simples, parábolas ou uma parábola são histórias ou uma história baseadas em fatos do cotidiano, do dia a dia. São observações rápidas sobre acontecimentos, objetos ou pessoas comuns que podem ser imaginadas ou verdadeiras e que Jesus, durante o seu ministério, ele apresentou. E ele apresentou com a finalidade de ensinar, com a finalidade de ilustrar ou de clarear uma verdade. Em resumo, são metáforas simples que transmitem lições espirituais de grande profundidade. E quando nós estudamos, e ao estudar e ao meditarmos sobre as parábolas, nós queremos compreender a sua relevância para os dias de hoje. Nós queremos aprender com o nosso Mestre, Senhor e Salvador Jesus, através dos seus ensinamentos, por meio dos princípios desses textos. E com base nisso, nós queremos crescer, nós queremos aprofundar a nossa fé, como nós cantamos aqui, e ter as nossas vidas transformadas pelo Senhor. Então, tendo isso como pano de fundo, eu convido você a ir lá para Mateus 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Ou ainda outra caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Pai, obrigado pela tua palavra, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz agora através da exposição da tua palavra. Pai, fala conosco aquilo que o Senhor tem para dizer para a tua igreja, Pai. Aquilo que o Senhor tem para dizer para a minha vida e para a vida de cada um dos meus irmãos aqui. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós encontramos nos evangelhos que durante a vida e o ministério terreno de Jesus ele se deparou e ao se deparar com as pessoas, ele presenciou e ele identificou algumas reações, alguns comportamentos das pessoas. E ele também conseguiu, muitas vezes, ver as respostas desse público diante do seu ministério, diante dos seus ensinos e diante das suas afirmações. Como, por exemplo, muitos dos líderes judeus que desde o início foram hostis a Cristo e a sua pregação. Jesus teve que lidar com esses líderes judeus que se opunham à sua pregação, que eram hostis a ele. Um outro exemplo, segundo exemplo, são as grandes multidões. São as grandes multidões que de alguma forma eram superficiais e eram interesseiras. Seguiam a Jesus de forma inconstante.
tinham até uma admiração por ele em algum tempo, mas logo em seguida se desviavam. Nós vemos vários relatos nos evangelhos que quando Jesus chegava num lugar, as pessoas iam atrás dele, por quê? Porque ele estava curando, porque ele estava ensinando como ninguém ensinava, e muitas vezes essas multidões eram inconstantes. Jesus, um terceiro exemplo, ao longo do seu ministério, teve que lidar com um camarada, por exemplo, chamado Judas, que foi um dos membros do círculo mais íntimo ali, de 12 discípulos, de 12 pessoas, que seguiu Jesus até praticamente o fim da vida terrena do mestre, mas no final o que Judas fez? Traiu Jesus. Jesus, ao longo do seu ministério, ele teve que lidar com os outros 11 discípulos, por exemplo, ou os discípulos mais próximos, que como nós falamos há 2 semanas atrás, encerrando a série sobre missões, eram como nós. Lutavam contra a incredulidade, o orgulho e a arrogância que todo ser humano caído luta. Às vezes eles tinham falta de entendimento, às vezes eles tinham falta de humildade, ainda outras vezes eles careciam de fé, de comprometimento. Nós falamos que diante, por exemplo, da ressurreição de Jesus, cada um por seu motivo demonstrou certa incredulidade. Mas nós vemos que antes disso, Pedro já o havia negado 3 vezes, e depois se arrepende. Mas é interessante que nós vemos ao longo do ministério de Jesus, ele se deparando com essas pessoas, nós vemos a inconstância dos 11, mas foi a esse grupo que Jesus, foi esse grupo de seguidores, que depois da ressurreição, receberam a comissão, e Deus os capacitou poderosamente por meio do seu Espírito, para que a sua igreja pudesse ser fundada e edificada. Eu penso que Jesus, ele vai dizer isso mais para frente, ele tinha um grupo de pessoas em mente quando ele contou a parábola do semeador. Talvez não necessariamente esses 4 exemplos que eu dei, como o exemplo dos líderes religiosos judeus, o exemplo da multidão, o exemplo de Judas, o exemplo dos 11, mas ele tinha um grupo de pessoas em mente quando ele contou essa parábola. Um grupo de ouvintes que receberam a sua mensagem, que estavam em contato com a sua mensagem. Eu estou utilizando como base para meditar nessa parábola Mateus, mas se você pesquisar e folhear na sua Bíblia, você vai ver que essa parábola ela é mencionada por 3 dos 4 evangelhos. Mateus 13, de 1 a 23, Marcos 4, de 1 a 20, Lucas 8, de 1 a 15. E os evangelhos narram essa parábola contada por Jesus. E é interessante que os evangelhos dividem a parábola em 2 grandes partes. Ele conta a história e depois ele explica a história. Ele conta a parábola e depois ele vai explicar. E o texto que nós lemos nos versos 1 e 2 descreve que naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. E Jesus, então, diante dessa cena, ele começa a contar, diante dessa multidão, ele começa a contar uma parábola. Ele começa a contar uma história ilustrativa, ou melhor, ele começa a contar algumas parábolas, algumas histórias ilustrativas, como por exemplo, a semana que vem nós vamos ver a parábola do joio. E Jesus, ele senta-se ali à beira-mar, ele entra no barco e ele começa a contar essa história para eles. Eu fico imaginando, a minha mente às vezes viaja um pouquinho, mas eu fico imaginando nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje. Quem já viu aquele barquinho de pescador dos dias de hoje, que fica na beira da praia lá, que dá até medo de pensar em sentar num lugar daquele se você não tem alguma experiência com natação. E eu fico imaginando Jesus ali, a multidão em volta dele, a areia da praia sendo dominada ali, obviamente não era como os dias de hoje, Jesus se assentando no barco e começando a contar uma história para eles. Mas olha que interessante, porque Jesus não vai contar a história do peixe, aqui nesse contexto, Jesus não vai contar a história do barco, ele começa a contar uma história.
uma história ilustrativa. E ele diz assim: o semeador saiu a semear. E o semeador que saiu a semear, o que ele fazia? Lançava semente. Ele jogava a semente, ele colocava a semente. E essa semente que era colocada aí nos seus... Eu vou explicar um pouquinho melhor. Ela caiu à beira do caminho. E ao cair, ela caiu em lugares que eram bons e lugares que não eram tão bons assim. Nós estamos no século 21. Distantes do mundo de Israel, do primeiro século aqui, distante no tempo, distante na cultura. Mas, obviamente, quando Jesus contava essas parábolas, elas eram muito familiares para eles. Se eu falar para vocês hoje, inventar uma historinha ilustrativa sobre um WhatsApp, vocês vão entender? Eu recebi um WhatsApp de uma piada dizendo tal coisa. Aí vocês vão... Legal, pastor, eu sei o que é um WhatsApp, eu sei que é receber um memezinho no WhatsApp, é o que a gente mais recebe. Ou aquelas figurinhas que às vezes enchem o saco, né? Mas é o que a gente mais recebe. Então assim, eu sei o que é. Agora imagine Jesus, se a gente levasse isso, né, se é que fosse possível, para o tempo de Jesus. Era comum para eles receber um WhatsApp? Um meme, uma figurinha? Não era comum. Então o que a gente está fazendo é o processo inverso. A gente está olhando para uma história que era comum para eles, mas tentando entender elas no nosso tempo, no nossa cultura. E estudiosos descrevem que no mundo, no tempo e cultura de Jesus, a prática da semeadura, o lanço, era um procedimento meio que padrão. Eles dizem que o lavrador, ele simplesmente ia e voltava pelo campo lançando a semente com as mãos. Em seguida, eles usavam um arado de madeira, puxado por bois ou jumentos, e que ia criando uma vala no solo para que o maior número possível de sementes desenvolvesse raízes. Imagina, irmão Luiz, você pegar um pacote de semente, andar pela chácara e começar a jogar as sementes ali. É assim que se planta hoje? Mas naquela época era. Eles lançavam a semente. Obviamente, depois tinha um processo desse processo de vir puxando para uma madeira, meio que ajuntando a semente ali e criando as valas. É um processo diferente do que a gente faz hoje. E ainda o fato que a gente pode adicionar aqui, que a imagem de Deus como semeador e das pessoas do mundo como vários tipos de solo, era uma imagem meio que padrão, era uma figura, era uma comunicação comum naquele círculo judaico. Então é como se Jesus, entre aspas, obviamente não é isso, mas pensando de uma forma ilustrativa, contasse para eles sobre receber um WhatsApp com meme. Ou contar um processo de plantação nos dias de hoje, para ser mais exato. Né? O irmão Luiz fala assim, ó, para plantar uma semente, você vai lá, eu vou correr o risco de errar aqui, mas você vai lá, se for muita semente, você vai preparar o terreno, você vai arar o terreno, vai deixar ele pronto, você vai fazer não sei o que e vai lançar a semente, você não vai jogar a semente. Deve ter uma técnica mais moderna, uma máquina para fazer isso. É comum, mesmo que a gente não entenda, não está distante de nós. E para eles era comum, além do fato dessa figura, como eu disse, do semeador e das pessoas como vários tipos de solo, o semeador sendo Deus, era comum naquele linguajar judaico. Mas é interessante porque assim como nós vimos a semana passada, Jesus ele não estava na parábola dos dois construtores dando conselhos de construção civil. Jesus não estava dando uma aula de engenharia, de arquitetura, de planejamento de terreno, sei lá. Jesus ele estava usando uma situação conhecida, comum no dia a dia, para ilustrar verdades espirituais. E Jesus aqui, nessa parábola, ele não está dando aula de agricultura. Não adianta, irmão Luiz, irmã Edilamar, irmão Hélio, anotar o que está escrito aqui e falar, eu vou plantar desse jeito, porque Jesus não está dando uma aula de agricultura, de como plantar, de como ter uma boa colheita. Jesus está contando uma história baseada na experiência de vida, que muitos dos seus ouvintes devem ter tido. E ao ler a parábola, eu li uma parte, nós vamos ler o restante dela, nós percebemos que
a parábola conta para nós, ou descreve aqui, 3 personagens principais. Ou 3 perspectivas que nós podemos encontrar aqui nessa parábola. O semeador, a semente e os solos. O semeador, quando nós lemos e entendemos a própria explicação de Jesus sobre a parábola, nós vimos que é o próprio Deus com sua mensagem para o mundo. Ele quer que as pessoas venham para o seu reino, entreguem a sua vida a Ele. As sementes são a palavra de Deus. A palavra de Deus, a mensagem de Deus, a palavra de Deus pregada, explicada, ou como o Cipri orou aqui, cantada, dramatizada através da ceia. Enfim, são as palavras de Deus. As palavras de salvação, as palavras de perdão, as palavras de reconciliação. As palavras que nós cantamos, estava em pedaço, e mesmo assim me encontrou, me transformou. São as palavras de Deus. E os solos? Os solos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. O solo que recebe e que pode aceitá-la e fazer com que ela frutifique ou sufocar. E é interessante que a parábola que nós lemos, existem 3 tipos de solo. São 3 solos infrutíferos em oposição ao frutífero. E o semeador é a figura que unifica esses solos. Para que você planta uma semente? Para que dê fruto. Você vai plantar para não querer nada com nada? Por que você vai perder o tempo ali? Você planta para que dê fruto. Os lavradores plantam as sementes apenas para que deem frutos. Sem esse resultado, as plantas não servem para nada. Olha o que diz, por exemplo, para nós a palavra do Senhor em Isaías 55, versos 10 e 11. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para os que o comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Você planta, você semeia para colher fruto, para que ele cresça. E Jesus, ao contar essa parábola, antes de interpretar a parábola, ele vai dizer assim: aqueles que têm ouvido, verso 9, vai lá comigo. Aqueles que têm ouvido para ouvir, ouça. É interessante essas formas de comunicação, porque seria como se Jesus estivesse dizendo que existem algumas pessoas que têm ouvidos, mas que não têm a capacidade de ouvir. São pessoas que têm ouvidos, mas não têm a capacidade de ouvir. Se você tem a capacidade de ouvir, então você ouça com atenção. Temos a capacidade de ouvir aqui? Temos? Então que escutemos com atenção. Até mesmo aqueles que não têm a capacidade física de ouvir, se nós tivéssemos um aqui e uma intérprete de Libras aqui, o que ele ia fazer? Ele ia ouvir. E aí, após dizer isso, os seus discípulos se aproximam de Jesus e perguntam: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus ele começa a explicar o porquê ele falava por parábolas. E ele responde a pergunta dos discípulos citando Isaías 6, versos 9 a 10. Que diz assim: ele disse: vai e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendem. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornem insensível o coração desse povo, tornem surdos os ouvidos dele e fechem os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. E aí vem a pergunta: então para que se não vai entender? Eu gosto estudando o texto e lendo algumas coisas, eu gostei muito do que o John MacArthur fala sobre isso. Ele diz assim: enquanto as parábolas realmente ilustram e esclarecem a verdade para aqueles que têm ouvido para ouvir, elas têm justamente o efeito contrário para aqueles que se opõem e rejeitam a Cristo.
O simbolismo esconde a verdade de qualquer um que não tenha a disciplina ou o desejo de procurar pelo significado pretendido por Jesus. Um dos motivos que Cristo adotou esse estilo de instrução era uma maneira de julgamento, tratava-se de um juízo divino contra aqueles que recebiam seus ensinamentos com desordem, com descrença, com apatia. Embora também é fato que as parábolas não tinham apenas um caráter de juízo, né, um caráter de um reflexo somente da severidade de Deus, mas eram também expressão da sua misericórdia. Além do fato de que podemos considerar que contar uma história que te deixa curioso, desperta o interesse e aumenta a atenção na mente das pessoas que não haviam se endurecido contra a verdade e que desejavam descobrir o seu sentido implícito. Vamos voltar para o texto, para a imagem do texto. Jesus, ali à beira-mar, ele está diante de pessoas de todas as classes sociais e motivadas por seus mais diversos motivos, como, por exemplo, os 4 que eu já ilustrei na introdução, que escutavam a mensagem de Jesus. Ali tinham os curiosos, certamente. Ali tinham os críticos, certamente. Dali sairiam pessoas que ouviriam a série de parábolas que Jesus conta e viveriam como sua vida nada tivesse ouvido? Certamente. Assim como todo grupo que a gente se reúne. Né? O professor ensina uma disciplina. Você tem um aluno que tirou 10. Mas na mesma classe você pode ter um aluno que tirou 0. E a mesma classe você pode ter um aluno que, por misericórdia, o professor deu 6 para ele. Certo? Ou errado para quem é professor? É o mesmo grupo. Está ouvindo a mensagem, está ouvindo a história, mas tem aquele que tem interesse. Tem aquele que não tem interesse. Eu sou da época que a gente estudava e chegava em casa e contava para o pai que tirou 10. E o pai e a mãe olhavam assim e falavam assim: você só estuda, não fez mais que a obrigação. Isso doía, não doía? Você fala: poxa, a classe inteira tirou, foi mal, eu consegui ficar entre os melhores, e o que você espera? É isso aí, filhão, vamos lá. Mas não, você fez sua obrigação, porque de fato é a nossa obrigação, né? Mas diante desse contexto, diante desse cenário, a gente sempre vai ter aquelas pessoas que não vão compreender, ou que não vão tentar compreender. E isso que acontece ali, os curiosos, os críticos, aqueles que saem dali para viver a sua vida, eu penso que só ocorria nos dias de Jesus. Não ocorre nas nossas igrejas. Quando muitos, por exemplo, saem da igreja cheio de críticas, procurando defeitos no pregador, na pregação. Outros talvez totalmente indiferentes no momento da pregação. Talvez porque não escutaram o que gostariam de ouvir, ou talvez simplesmente porque não valorizam a exposição da palavra de Deus, ou talvez porque o pregador é ruim também. E a gente sai totalmente apático e indiferente à palavra de Deus. Mas nós, hoje, somos essas pessoas que ouviram a palavra, as parábolas da nossa série, e perguntaremos no nosso coração: isso faz sentido para mim? Isso é aplicável para mim? Pensar num semeador que lança semente, e depois vem com um boizinho, puxando no madeiro, e arrumando aquilo ali para nascer, faz sentido para mim? Pensar em 2 construtores, o próprio pregador dizendo que abandonou uma construção para viver num apartamento que era mais fácil, faz sentido para mim? Essa é a pergunta. Isso é aplicável para mim? Eu quero te convidar nessa noite, querido, a ser um bom solo. Aquele que ouve a palavra com um coração aberto. Aquele que ouve a palavra e permite que a semente do Evangelho frutifique em seu coração por meio do Espírito.
Aquele que constrói, que não olha para a parábola tentando arrumar uma técnica de construção, como a semana passada, mas que olha para a parábola dizendo, uau, ou eu construo uma vida na rocha, ou eu construo minha vida na areia. Eu quero construir minha vida na rocha, num lugar seguro, num lugar firme que é Jesus Cristo, num lugar que eu preciso estabelecer. E outra, além de construir na rocha, eu quero cavar fundo, como nós falamos a semana passada. E agora nós estamos diante de uma parábola que nós estamos diante de um distanciamento cultural, de práticas, mas a pergunta é, que tipo de solo é o meu coração? Que tipo de ouvinte eu sou diante da palavra de Deus? E aí Jesus começa, a partir do verso 18. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. E aí eu acho que a gente podia parar a pregação por aqui, porque é o próprio Jesus explicando a parábola. E Jesus diz assim, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufoca, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Se a semente, que nós já falamos aqui, é a palavra de Deus semeada, os tipos de solos mencionados por Jesus, nós podemos entender que referem-se a tipo de pessoas que a semente cria. Que a semente, cria ou não cria raízes. Por quanto tempo ela cresce e se ela, no final das contas, produz ou não frutos. Imagina que você prepara, vamos pensar na cena antes de entender a parábola aqui, para eu não correr o risco de fugir aqui. Imagina a cena que você prepara lá o terreno, coloca as plantações lá, as sementes, e imagino que cada tipo de semente, de alguma coisa que você vai produzir, ela tem um tempo de se frutificar, certo? Né? Um pode ser um mês, outro pode ser um ano, outro pode ser o abacate, por exemplo, é uma das coisas que demora muitos anos para dar fruto, que eu já ouvi dizer. Né? E aí você planta, vira aquele abacateiro lindo, mas aquilo não vai dar fruto de uma hora para outra. Mas vamos pensar que, eu nem sei como planta um abacate, mas vamos pensar que você plantou o abacate. O que você espera que aconteça no tempo certo? Dê abacate. Eu trabalhei na White Martins e a minha base ficava ali em Osasco, né, onde hoje ali é um mercado de peças ali, né, essas autopeças, mas a minha base ficava ali. E tinha uma época do ano que a gente fugia de estacionar os carros do lado assim, estacionava lá embaixo porque os abacateiros estavam carregados e os abacates caíam em cima do carro. Mas quem plantou aquele abacate dentro de uma unidade que depois virou um estacionamento, o que ele esperava? Que desse abacate. Ele não queria que desse mamão. Ele não queria que não desse nada. Ele não queria que fizesse uma sombra para os carros. Ele queria abacate. Era essa a perspectiva que ele tinha. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você planta, você espera, como eu disse, o fruto. O problema é que se você plantar o abacate de uma forma equivocada, vai passar o tempo, você não vai ver o abacate crescer. Pode até começar a crescer a árvore, mas você não vai ver o abacateiro. É abacateiro que chama? Vou correr o risco de errar aqui. Você não vai ver o abacateiro crescer no tempo certo. Ele pode até começar, mas imagina que o terreno não estava preparado para aquilo. Imagina que colocaram lá, no meu caso, não foi isso que aconteceu, mas um cilindro gigantesco, um tanque de oxigênio do lado da raiz do abacateiro. O que vai acontecer? Ele não vai dar abacate. Ele não vai crescer. Então, o texto que nós lemos aqui nos apresenta alguns tipos de ouvintes da palavra de Deus. E o primeiro ouvinte que eu quero destacar nessa noite
é aquele que tem o coração que desvaloriza a palavra de Deus. Há um ouvinte que tem um coração que desvaloriza a palavra de Deus. Olha o que Jesus disse: o solo à beira do caminho ouve a mensagem com base... Perdão, Jesus está dizendo aqui sobre o verso 19. Vamos lá comigo para o 19. Quando ouvem a mensagem do reino, não entende. O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Se você ler o texto paralelo de Marcos 4:4, vai ver que as aves vieram e comeram a semente. E nós podemos entender que as aves, fazendo um paralelo com a ilustração de Jesus aqui, são os emissários de Satanás que vêm e retiram a palavra semeada. São as pessoas que ouvem, mas é alvo da atuação de Satanás para que rejeitem e desvalorizem a palavra de Deus. Nós poderíamos dizer, sim, que tem pessoas que ouvem e rejeitam por uma questão maligna, sim, mas hoje nós podemos também dizer que tem muitos simpatizantes da mensagem de Jesus, que é alguém que acha lindo esse ambiente de amor que Deus produz em nossos corações, que é alguém que gosta de ouvir que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas no fundo, ele agrega outras coisas. É aquele que entende tudo isso, mas lá durante a semana ele olha e clica no link, se fosse antigamente era do jornal, e ele vai ler o horóscopo. Ele vai buscar mais algumas ajudinhas ali, não, reza para o seu santo lá. É o cara que ele entende, diz entender, que tem o caminho, a verdade e a vida, e busca outros caminhos. Não faz mal fazer uma coisinha aqui, outra ali, afinal o importante é ter fé. Dá para ser crente e fazer algumas concessões com o mundo. Nós poderíamos dizer que é aquele coração que Jesus não tem exclusividade. É o coração que Jesus não é Senhor. E se Jesus não é Senhor, Ele muito menos é Salvador. Desculpa, querido. Se é que dá para dividir as duas coisas. Não quer afirmar um compromisso sério com Deus e com a sua igreja. É aquela pessoa que é indiferente, que demonstra pouco ou nenhum interesse pela palavra. Aquele que não se importa, não se comove, aquele que é insensível ao Evangelho. É bem verdade que a semente aqui representa a proclamação das boas novas do Evangelho, mas quantas vezes em nossa caminhada cristã, nós, servos e salvos por Cristo Jesus, podemos nos tornar indiferentes e desvalorizamos a palavra de Deus aos nossos corações? Quantas vezes Jesus já não falou ao seu coração e você foi insensível? Quantas vezes Jesus falou ao meu coração e eu não dei a devida importância que deveria dar? Esse é aquele que desvaloriza a palavra de Deus. Essa é aquela semente plantada à beira do caminho. Porque não criou. O importante é ter semente. O importante é que a semente está aqui. Sabe aquele mato que dá em qualquer lugar? O importante é ter um mato. Porque o importante é ter aqui. Não, a semente precisa dar fruto. À beira do caminho não dá fruto, porque vai vir a ave e vai comer. Pensando no nosso dia, se está lá na beira qualquer coisa que nasce ali na beira da calçada, vai vir alguém e vai arrancar, porque vai prender o esgoto e a água precisa passar. Por quê? Porque não está à beira do caminho. Se tiver num lugar que é uma estrada e a árvore cresceu demais e está com risco de queda, vai cortar, porque está na beira do caminho. Essa é a ilustração da semente. Mas e o meu coração? Será que a semente não está à beira do caminho? Será que as aves não têm vindo e comido a semente porque eu tenho concorrido com tantas outras coisas? Mas Jesus vai dizer sobre um outro tipo de coração. Tem esse que desvaloriza a palavra de Deus, mas tem aquele coração que a palavra de Deus não criou raízes.
verso 20 e 21. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. E aqui a perseguição é por conta da palavra, mas a gente pode pensar nisso de uma forma mais abrangente. Quem já plantou feijão no algodãozinho no copo? Já plantaram? Ei, Bruna, faz bastante isso, né? Você come aquele feijão depois que deu o fruto? Vai dar o fruto do feijão ou não dá tempo? Dá o fruto? Não dá. Ele fica no copo um certo tempo, mostra aquela lindeza da raiz crescendo, nem sei mais a aplicação disso, não pensei na hora, mas assim, aquela lindeza e com o tempo vai começar a murchar. Vai começar a perder a essência. Por quê? Precisa do quê? Para dar feijão. Dá para dar feijão num potinho de descartável? Vamos aqui, ó. A partir de agora um monte de potinho, a semana que vem o feijão do almoço está garantido. Dá para fazer isso, queridos? Precisa de terreno, precisa de solo, precisa de raiz, precisa de tempo, precisa de regar em abundância. A semente que Jesus diz aqui é aquela que caiu em terreno pedregoso. Ouve e recebe a palavra com alegria, porém não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, não tem profundidade, como nós falamos a semana passada. A semente chega a brotar, e como o feijão, mas não tem umidade suficiente para crescer, ou solo suficiente para crescer e frutificar. Não tem espaço para a planta criar raízes e se alimentar. O que está acontecendo? Já aconteceu há algum tempo em São Paulo, quando você passa diante daquelas árvores antigas e olha para as calçadas. O que acontece com aquelas calçadas? Tudo quebrado. Vai andar pela Vila Olímpia ali, desce do trem e vai ali para a região da Vila Olímpia. Como que você anda ali? Tudo calçada quebrada, porque a árvore precisa de raiz. E o que fizeram do lado daquela árvore que foi plantada anos atrás? Fizeram uma calçada, fizeram um prédio na frente, e ela está atrapalhando. Mas tem gente que ouve a palavra de Deus, mas não cria raiz. É uma superficialidade, disfarçada de compromisso verdadeiro. São aquelas pessoas que ouvem o evangelho, têm um entusiasmo inicial por ele. Mas como no tópico anterior, não desejam uma verdadeira aceitação e compromisso. E nem possuem disposições de pagar o preço de seguir a Jesus. O coração, queridos, em que a palavra não cria raízes, é superficial, não frutifica. É triste dizer isso, mas ao ler uma realidade das nossas igrejas evangélicas do Brasil, dos dias de hoje, nós percebemos que as igrejas estão cheias de crentes sem raízes e superficiais. Quem é um crente sem raiz e superficial? É um crente que não ora. É um crente que não lê e medita nas Escrituras. É um crente que não tem intimidade e conhecimento da palavra de Deus. É um crente que é superficial, não tem raiz, não tem compromisso. Se é colocado em disciplina, ou se precisa de um momento de disciplina, de um trato, se afasta, porque não tem raiz. Eu posso ir dar meu show em outro lugar. Eu posso ir tocar meu instrumento, dar a minha aula num lugar que não conhece a minha história. Mas estar num lugar que eu criei raiz e que as pessoas conhecem a minha história, significa muitas vezes que eu criei raiz num lugar, mas não criou raiz da palavra no meu coração. Porque se a palavra de Deus criou raiz no meu coração, eu vou passar por disciplina naquele lugar, entendendo que Deus usa a sua igreja para disciplinar o seu povo. Estou pensando no extremo da disciplina. Mas nós podemos ir para extremos, outro, não extremos, mas coisas mais corriqueiras do dia. Porque se você não lê a Bíblia,
O que vai faltar em você, queridos? Bíblia. Simples. Se você não lê a Bíblia, o que falta na sua vida? Bíblia, conhecimento bíblico. Se você não ora, o que falta na sua vida? Intimidade com Deus. Se você não vem à igreja, ou vem para a igreja de forma superficial, o que falta na sua vida? Viver a igreja. A palavra que não cria raiz gera essa superficialidade. Porque se você quer crescer espiritualmente, o estudo da palavra de Deus é essencial. Não há crescimento espiritual saudável fora da palavra. Ela é o instrumento que Deus usa para nos instruir e para mudar e transformar o nosso caráter. Aí você fala, pastor, mas eu não entendo. De fato, nós podemos não entender muitas coisas. Mas a minha pergunta é, você vem na EBD para tentar entender? Pastor, mas eu não tenho tempo de vir na EBD. A minha pergunta é, você organiza a sua vida de tal forma que você possa buscar meios de compreender? Queridos, crescer espiritualmente, crescer no conhecimento da palavra, exercer um ministério que expõe a palavra com excelência, dar uma aula com excelência, exige um preço. Exige o preço de passar horas lendo, existe o preço de estudar, existe o preço de comprar livro. Exige um preço, queridos. O problema é que a gente acha, muitas vezes, que o pastor prega e estuda porque alguém pagou o curso dele, porque alguém comprou todos os livros dele, e é obrigação dele fazer isso. Não, queridos, exige preço. A gente investe, porque a gente entende que esse é o nosso chamado. Eu não estou aqui usando o púlpito para fazer uma reclamação, mas eu estou querendo chamar a sua atenção que para ter profundidade, para criar raiz, precisa pagar o preço. Porque talvez, já falei isso numa escola bíblica pela manhã, você fala assim, pastor, eu não entendo nada da Bíblia, mas você é uma pessoa letrada, que consegue entender, compreender as coisas. Você já teve a preocupação de investir numa Bíblia de estudo? Ou se a igreja nunca te der uma Bíblia de estudo, você nunca vai ter uma Bíblia de estudo na sua casa? Entenderam o que eu estou querendo dizer? Um determinado momento da minha vida, alguém olhou para mim e falou, Bruno, para você dar aula na EBD, legal, tal, mas você precisa melhorar. Você precisa de uma Bíblia de estudo, você precisa de um livro de teologia sistemática, você precisa de vir alguma coisa. Aí você vai lá e compra. Por quê? Porque você está querendo crescer, melhorar. Nós precisamos, eu estou dando esses exemplos, para que você tenha em mente que nós precisamos, e aqui eu estou falando do estudo, mas que a palavra de Deus crie raiz no seu coração. Mas você pode muito bem ser um intelectual da palavra de Deus e não ter raiz no seu coração, não ter profundidade, não ter espiritualidade, não ter vida de Deus no seu coração. Uma vida sem raiz, superficial, vive a sua vida cristã apenas nos rituais dos cultos de domingo, no protocolo da igreja, nas suas atividades. Mas uma vida de profundidade tem as marcas de fé e cresce no conhecimento de Deus. Terceiro, solo, é o coração que não tem a palavra de Deus como prioridade. Você tem o que desvaloriza, você tem o que não cria raiz, mas você tem aquele que não tem prioridade. São as pessoas que após ouvirem a palavra, esta é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela ilusão de riqueza. Ou a própria perseguição de estudar ou pregar a palavra. Não tem nem mesmo uma recepção inicial com entusiasmo ou alegria. Permite que as preocupações, riquezas e prazeres dessa vida sufoquem facilmente a palavra, abafando ela no coração. É gente que até pode ter Jesus como seu Senhor e Salvador, mas trazem em seus corações amarguras. É gente legalista, exigente consigo mesmo e com os outros.
É gente que não aprendeu a depender de Deus, mas depende de si mesmo. É gente cujas tentações a afastam do Evangelho sem que este lhes tenha transformado. É gente que não prioriza. O que eu penso é mais importante. Os meus usos e costumes é mais importante. Aquilo que eu acho que é certo ou errado é mais importante. Mas o que não tem importância é a palavra. Porque ela não tem prioridade. Um coração que Deus não é prioridade está dividido. Porque tem alguma coisa que está ocupando a prioridade. É o coração daquela pessoa que quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo está apegada ao mundo. Ela tenta servir a Deus e as riquezas e acaba murchando e perecendo. Queridos, dá para você servir a Deus e ser um excelente profissional e ganhar dinheiro? Dá ou não dá? Mas quem disse para você que você pode ganhar um tempo dinheiro e você não pode falir? Agora, o coração que a palavra de Deus não é prioridade, ou ele está dividido, as preocupações abafam, um momento abafa e fala, fali, desisto de Deus. Deus não me ama, Deus não cuida de mim. Então quer dizer que ele cuidava de você enquanto você tinha dinheiro, como você tinha sucesso, fama, agora que você não tem, ele não cuida de você. Tem muita gente hoje, com esses evangelhos, falsos evangelhos pregados, de que a vida é dar certo, de que você foi criado para dar certo, que você precisa progredir, e se você não progride é porque você está pecado, que está frustrado, porque a palavra de Deus não é prioridade, prioridade é dar certo, prioridade é, Jesus disse, no mundo tereis, filho vai ficar doente, você vai estar pregando no domingo à noite e a esposa vai estar lá no hospital internada, você vai ter vários contextos na sua vida. Jesus não disse que a vida seria fácil, mas ele prometeu algo. E quem tem a palavra de Deus no seu coração como prioridade entende. O que ele prometeu? Eu estarei convosco. Você pode ganhar dinheiro? Pode, mas você pode falir. Mas quando o dinheiro, quando faliu, qual é a promessa de Jesus para você? Eu estou convosco. Percebem que a gente precisa dar lugar à palavra, mas há o quarto e último coração. É o coração que é receptivo à palavra de Deus. É a semente plantada em solo bom. O que foi semeado em boa terra. Aquele que ouve a palavra e entende, dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aqui, Jesus não está falando que é o cristão excepcional, sem falhas. Mas é uma reação de obediência e perseverança, que demonstram um coração regenerado. São as pessoas que creem em Cristo, são salvas e sua vida comprova isso. É o coração gerado por Cristo, é alguém que nasceu de novo. São as pessoas que desejam mudar de vida. São pessoas que querem levar a mensagem adiante. São pessoas que querem se parecer com Jesus. São pessoas que querem viver o fruto do Espírito Santo. São pessoas que querem fazer parte do reino de Deus. São os verdadeiros seguidores de Cristo. Cristãos verdadeiros que dão fruto de acordo com o que Deus coloca em nossos corações. Demonstram o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Dedica a sua vida para servir a Deus. Esse é o que caiu em bom solo. É o que vai dar abacate, porque ele foi feito para dar abacate. É o que vai dar laranja, porque foi feito para dar laranja. É o que vai ser uma flor bonita, porque foi feito para ser uma flor bonita. Eu gosto do Salmo 1, quando o salmista nos ensina sobre os dois caminhos. E uma distinção entre dois grupos de pessoas, o justo e o ímpio. As duas maneiras de viver através de dois extremos, o modo de vida honesto e o modo de vida perverso. E o salmista nos ensina que a pessoa de fato feliz, o bem-aventurado, é aquele que se afasta claramente do estilo de vida do ímpio. Ele não se afasta do ímpio, ele se afasta do estilo de vida do ímpio. São cuidadosos ao escolher as pessoas que serão seus amigos pessoais, com quem buscarão conselhos.
É aquele que ama a palavra do Senhor, tem prazer em meditar nela, em seguir e desfrutar dos planos de Deus, dos ensinamentos divinos. A sua vida tem como base as orientações descritas na palavra de Deus. O prazer dele está em conhecer, em meditar, em ler e praticar a palavra de Deus. E aí qual é o resultado que o salmista diz para nós no Salmo 1? Ele se torna como uma planta plantada à beira de águas correntes. Forte, saudável e frutífera. Dá fruto na estação apropriada e suas folhas não murcham. São pessoas que possuem raízes nas realidades eternas, na palavra de Deus. É nutrido pelo Espírito Santo, assim como a árvore plantada à beira de um riacho, e dá frutos novos, e está sempre florescendo, frutifica em obras no reino de Deus, se torna vigoroso, bonito, porque entendeu. É o coração que recebe a palavra de Deus. É receptivo e atento a ouvir a palavra de Deus. Eu quero caminhar para a conclusão, perguntando para você, que tipo de ouvinte da palavra de Deus você é? Que tipo de ouvinte da palavra de Deus você é? Aquele que tem um coração que desvaloriza a palavra de Deus? Aquele que tem um coração que a palavra de Deus não criou raízes? Aquele que não tem um coração, a palavra de Deus não tem prioridade em seu coração? Ou é um ouvinte receptivo à palavra de Deus? É o coração do solo fértil. É o ouvinte que tem um solo fértil. Eu quero convidar nessa noite você a ser um bom solo. Aquele que ouve a palavra de Deus com o coração aberto e permite que a semente do Evangelho frutifique por meio do Espírito Santo. Sabe qual é a boa notícia de tudo isso, querido? É que por mais que você possa ter sido um dos 3 primeiros solos que eu chamei aqui de desvaloriza a palavra, que não criou raízes ou não tem prioridade, você pode se arrepender e pedir para que Deus nessa noite te torne um bom solo. Você não precisa sair daqui frustrado, dizendo, eu não fui um solo bom até hoje na minha vida. Você pode dizer, Senhor, torne o meu coração sensível ao Senhor e à Tua palavra. Torne o meu coração receptivo ao Senhor e à Sua palavra. Porque eu quero ser um solo fértil. Eu quero dar frutos no tempo apropriado. Eu quero que as pessoas vejam o Senhor me transformando. É aquele que vivia uma vida rebelde diante de Deus, porque nunca olhou para a palavra de Deus com prioridade, e agora entende que a palavra de Deus não é apenas um livro, mas é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, em nosso lugar, e transforma o coração daquele que foi um mau ouvinte. Que Deus, com a sua graça, o seu Espírito Santo, nos torne o nosso coração, nos torne, nessa noite, um bom solo, receptível à sua palavra. Que Ele não permita que sejamos infrutíferos, mas que nós sejamos semeadores. E que ao semear, nós possamos gerar grandes colheitas para a glória de Deus. Porque o que vai acontecer com a que foi semeado em bom solo? Provavelmente, a mudinha, eu não entendo, tá? Mas a mudinha vai ser plantada em outro lugar. A semente vai ser tirada. E o que vai acontecer? Mas e aquelas que morreram na beira do caminho? Dá para pegar o feijãozinho lá, Bruno, e tentar colocar ele na terra depois de um tempo? Acho que não, né? Ou talvez dá.
dá para pegar a mudinha lá, mas é interessante que às vezes você olha, eu fico admirado com a minha mãe, com essas pessoas que gostam de planta, e aí vejo aquela planta lá, não, é uma muda, eu falo, o negócio está morto, para que serve isso? Deixa eu contar uma história aqui antes de encerrar. Quando minha mãe mudou para o sul ano passado, eu peguei, minha mãe estava em casa, obviamente, no dia que nós mudamos para a casa deles. E eu precisava limpar lá, tinha uma plantinha dela, feia que só. Aí lá em Barueri a prefeitura dá aqueles sacos para você jogar entulho, eu pedi um saco e estava colocando tudo lá. E o que eu fiz com a plantinha? Feia que só, peguei e joguei, minha mãe autorizou. Aí passou uma vizinha, que me conhece desde criança. Bruno, você está jogando fora essa planta? Eu falei, tô. Sua mãe sabe? Eu falei, ela sabe, ela falou que eu podia jogar. Mas essa planta ainda não sei o que e tal. Eu falei, você quer? Quero. Levou a planta para casa dela. Porque para mim aquela planta já não dava mais. Não tinha mais utilidade, não tinha beleza. Mas para ela que sabe cuidar da planta, ela viu vida ali. Sabe, queridos, talvez na sua vida as pessoas olham para você e falam assim, não tem mais beleza, não dá mais, e se entregou na bebida, se entregou na pornografia, se entregou nas drogas, se entregou na depressão, se entregou num monte de coisa, e Jesus olha para você e fala assim, tem vida. Se eu entrar no seu coração, se eu transformar a sua vida, tem vida. Você pode florescer. Você pode ser um bom fruto. O problema, queridos, é que a gente tem a percepção, que muitas vezes a percepção que eu tinha na planta da minha mãe é a percepção que nós temos, às vezes, da nossa própria vida. Eu não dei fruto a vida inteira. Eu nunca vivi para a glória de Deus. Eu nunca fui um bom pai. Eu nunca fui uma boa mãe. Eu nunca fui um bom filho. Eu nunca fui um bom marido. Eu quero dizer para você que sabe o que vai tornar você um bom pai, um bom filho, um bom marido? O dia que você reconhecer que você precisa de um Deus. Do Deus, Criador dos céus e da terra. Daquele que entregou Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para te dar vida, nova vida. E a partir dessa nova vida, você viver uma novidade de vida, que pode sim, essa novidade de vida, e deve fazer você ser um bom filho, um bom pai, um bom marido. Agora, se você já é um filho de Deus, e não é um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, uma boa mãe, você precisa ouvir a palavra de Deus com atenção. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar em seu coração, e moldar o seu caráter, para que você seja cada vez mais a imagem de Cristo Jesus. E as pessoas olham e falam, que solo, ouviu. Sabe como a gente vai sair daqui sabendo se a gente é ou não um bom ouvinte da palavra de Deus? Dando frutos, crescendo. E a gente olhar e falar, poxa, Deus tem me transformado. Deus tem me abençoado. Deus tem me moldado a cada dia. Mas eu quero te convidar a sair daqui primeiro com uma certeza. Que você precisa ter um relacionamento, primeiro, com o seu Deus. Porque é somente assim que você vai poder ter um bom fruto. O semeador, na parábola, é o próprio Deus, com sua mensagem para o mundo. As sementes são as palavras lançadas, e os solos são aqueles que ouvem a palavra. O solo que a recebe e que pode aceitá-la, ou não, pode sufocá-la. E o meu desejo é que você aceite nessa noite a palavra de Cristo Jesus. Amém?